Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Você pode se sentar, eu vou rapidamente para o texto, que o nosso tempo é bastante curto. Antes era 1h30 de culto, agora nós estamos aí com 1 hora, não vai ter jeito de fazer com 1 hora, mas nós vamos lá, até onde Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos der de caminhar. Mas eu estou aqui numa versão NVI, o texto base para a nossa meditação é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 a 15. Uma palavra muito interessante que nós precisamos para os nossos dias. 3 a 15. Terceiro versículo até o último versículo do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos eles esta tarefa, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos e dos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias das Cilícias e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para lhe dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsa testemunha que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aleluia por esta palavra, conforme disse uma versão da NVI. Eu quero estar aqui orando, antes de nós estarmos lendo, indo para a palavra específica. Estevão, uma vida de plenitude. Estevão, uma vida de plenitude, esse é o nosso tema. Pai, nós oramos também por essa palavra. Querido Espírito Santo, nos traz sabedoria, discernimento, direção, que possamos viver intensamente esses valores para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém, querido? Você pode se assentar? Querido, está aqui um dos textos mais preciosos da fundação de uma igreja. A igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, que estava nascendo lá em Atos dos Apóstolos, e fala para nós de um homem, de uma vida plena em Cristo Jesus, uma vida de plenitude naquilo que ele experimentara. A Bíblia nunca fala, em outros textos anteriores, da vida desse homem, Estevão. Nós não vemos os primeiros 5 capítulos falar alguma coisa desse homem. Mas é mencionado nesse momento em que os discípulos reunidos, e vendo a dificuldade que eles estavam tendo de atender a mesa onde eles estavam ali distribuindo alimentos, trazendo suprimento para o povo, e também estar pregando a palavra, orando com o povo. Então eles acham melhor, tomam uma decisão e acham melhor que era necessário que se levantassem homens que pudessem cuidar dos bens temporais da igreja, da necessidade dos órfãos, das viúvas
e por isso houve essa eleição, e 7 homens foram escolhidos. E entre esses homens está um homem que destacou-se muito, que ficou muito claro para nós como é que deve ser a vida de um cristão genuíno. E isso me chamou muita atenção, querido, sabe? E esse homem que viveu a plenitude da graça, da sabedoria, do poder de Deus nos seus dias. E eles estavam vivendo um momento muito difícil. A igreja do Senhor Jesus estava sendo perseguida. A igreja estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mas por outro lado, o que eles estavam vivendo era afronta contra as autoridades daqueles dias. Ao ponto daquilo que esse homem começa a fazer algo tão grande, começa a acontecer contra a vida desse homem. Um homem que marcou os seus dias, queridos. E nós estamos vendo isso hoje, no nosso tempo. Pessoas, feito eu e você, que viemos a marcar os nossos dias, ainda que estejamos passando por lutas, ainda que estejamos passando por dificuldade. Ele não temeu a própria morte e testificou do Senhor em cada minuto vivido nos seus dias. Queridos, a plenitude de Deus era a marca da vida desse homem chamado Estevão. Ele não estava nem aí com o que poderia acontecer. Ele não tinha medo do que viria sobre você, sobre ele. Não é? O Sinédrio se põe contra ele. O Sinédrio se reúne para ver o que faziam da vida desse homem, que estavam trazendo heresia, falando coisas absurdas, porque aquilo que ele estava trazendo era completamente contra os princípios da lei de Moisés. Mas ele entendeu o recado de Jesus, ele sabia o que Jesus queria com a sua igreja, ele começou a viver nessa dimensão, de alguém que agora ouvia o Espírito Santo, e não mais a lei. Queridos, quando nós abrimos nosso coração para que o Espírito Santo de Deus direcione nossos passos, nós vamos nos levantar contra tantas coisas que estão aí acontecendo nos nossos dias. E eu nunca vi, com essa idade que tenho, eu nunca vi uma geração das passadas, de décadas passadas, que vivesse com tanta necessidade de alguém cheio da presença de Deus. E quando nós expressamos essa verdade em nós, com a presença do Senhor em nós, queridos, não tem como nós ficarmos parados, quietos, sem expressarmos aquilo que tem sido colocado aqui dentro de nós, o entendimento que tem vindo, aquilo que o Senhor coloca nos nossos olhos, aquilo que Ele traz para a gente viver. Queridos, como isso é muito profundo. E estudando, vendo essa palavra, essa história, a vida desse homem, o Senhor me trouxe algumas coisas muito interessantes que eu quero rapidamente discorrer com o teu coração. Esse homem, querido, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 5 nos diz isso. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos cheios do Espírito Santo, mas a nossa fé, ela é muito pequenina. E coisas insignificantes nos tira da presença de Deus. Esquecemos muitas vezes que nós somos alguém cheio do Espírito Santo. Porque cada um de nós que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, já tem a presença do Espírito Santo na sua vida. E na medida que nós buscamos a presença de Deus, na medida que nós oramos, que nós jejuamos, que nós meditamos na palavra, a presença do Espírito Santo de Deus, ela se renova e fortalece em nós. Nós começamos a viver uma plenitude da presença do Espírito Santo. Isso é tão real conforme estou te vendo agora. Então, querido, ele não era apenas um homem regenerado. Estevão não era um homem tão somente alguém que experimentou de Jesus, mas ele experimentou de Jesus, recebeu aquilo que o Senhor Jesus falou para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto lhe venha poder. Eu creio que nessas alturas ele já estava junto com um novo grupo que estava se fortalecendo, que no primeiro tempo para os 12, mais 120 pessoas, não é? Eu creio que nesse tempo ele já estava ali, na presença de Deus. E agora aqui no capítulo 6, de uma forma muito intensa, nós vemos quem era esse homem que agora é cheio do Espírito Santo. Que precioso que é isso, queridos. Então nós precisamos, queridos, ser como esse homem, não apenas ser cheio do Espírito, mas expressar, externar aquilo que o Senhor tem tanto colocado no nosso coração. E eu quero dizer algo, que a sociedade hoje, o desespero da humanidade, queridos, o que o povo tem precisado tanto,
é de homens como Estevão. Nós temos visto pessoas e famílias destruídas, pessoas desesperadas por esse Covid que está aí. E o Espírito Santo desejando de agir através de mim e de você. Nós precisamos, queridos, trazer para nós essa realidade de vida, não é? Aprender com o nosso querido Estevão e trazer para o nosso coração e ser ousados, de ser corajosos, de ser destemidos e ir aonde está ali o foco de uma tristeza, de um choro, de uma separação, de uma dor e levar a presença do Espírito Santo. E quando você chega com essa graça, com essa ousadia, com essa verdade que nós vimos na celebração da ceia, e por essa palavra que nós estamos discorrendo até aqui, nós temos toda a condição do mundo de sermos alguém que o mundo está pedindo para ouvir, alguém que está trazendo a direção e a graça de Deus. O mundo está carente, queridos. Há uma carência ao nosso lado, há uma carência nas nossas famílias que ainda não tem Jesus. E chegou a hora de nós nos portarmos com toda essa virtude, com todo esse poder que vem dos céus, na pessoa do Espírito Santo, assim como viera na vida do nosso querido Estevão. Sabe, queridos, o que tem vindo sobre nós, não é? Quantas enxurradas têm vindo sobre nós nesses dias, meu Deus do céu. Você sai de uma consagração, você sai de um tempo de oração, de repente vem uma avalanche de dentro de casa, vem uma avalanche de um amigo, vem uma avalanche dos acontecimentos que está aí, a cada dia nós temos visto, não é uma luta acirrada em todos os lados. E eu faço uma associação dessa palavra enxurrada com Exus. Os Exus são demônios que agem no nosso meio e vêm para trazer desgraça, vêm para trazer destruição. E a enxurrada, onde ela passa, dependendo do lugar, ela faz também destruição. Não é? E querido, Satanás está aí para roubar, matar e destruir, conforme diz a palavra. E eu e você somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. E quando cheio do Espírito Santo, queridos, não tem para ninguém. Não tem enxurrada que possa te alcançar. Não tem exusada que possa tirar de você aquilo que o Espírito Santo tem nos dado nesses últimos dias. Porque está escrito isso, queridos. Romanos 5, 5, capítulo 5, versículo 5. Eu amo demais esse texto, porque nesses últimos dias o Espírito Santo de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. É uma realidade, não é? E a gente precisa se atinar, pegar esse fio da meada, nessa dimensão de vida, de plenitude, conforme era a vida do nosso querido Estevão. E segurar nela, não soltar por nada, por mais insignificante que seja esse fio na tua vida, por muito difícil que seja você de andar nessa dimensão, queridos. Agarre, não olhe para pessoas. Se nós olharmos para as pessoas, que aquilo que as pessoas falam e fazem, nós vamos estar sozinhos daqui um pouco, ilhados, separados, porque nós vamos ver pessoas que andam com a gente, que professam a mesma fé, que têm experimentado o que nós temos experimentado, e muitas vezes não tem sido aquilo que Deus aguardava que fosse. Foi o caso de Estevão. Nessas alturas, quando ele estava diante do Sinédrio, ele estava sozinho. Queridos, imagina uma situação como essa, não é? Nós aqui numa reunião, vocês fossem os sinédrios, que fossem sacerdotes, que fossem os escribas, os fariseus, e aqui em cima estava Estevão, sendo julgado, sendo analisado por aquilo que ele estava fazendo. Preste atenção, queridos, e nós vamos ser vidraça mesmo a vida inteira. A igreja do Senhor Jesus, se ela não estiver sendo vidraça, alguma coisa está errada na vida dela. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, com esse coração, na presença do nosso Deus. Estevão era um homem cheio de sabedoria, diz a palavra. Isso é muito importante nesses dias, queridos. Nós sermos muito comedidos, cuidar muito com aquilo que nós falamos. Porque, queridos, o que Satanás quer fazer, o que ele tem procurado nesses dias, é nós, cristãos, no nosso meio, pessoas que falam às vezes aquilo que não era para ser falado. E quantas vezes, queridos, numa situação, numa conversa, que eu estou às vezes irritado com a conversa, eu estou ali para falar algo, ou pede, pastor, o que o senhor tem para me dizer? O coração está azedo, o sangue fervendo, sabe? Eu peço sabedoria, Espírito Santo, me dê palavras brandas de sabedoria.
E o Senhor coloca a palavra no meu coração, no meu entendimento, que transforma aquele momento num momento de graça e de presença de Deus. Porque 7 homens foram escolhidos com esse interim. Porque eles estavam ali para servir o povo. Eles estavam ali para servir a massa. Eles estavam ali para servir a necessidade do povo, que já era grande a igreja nesses dias. A igreja já estava lá com uma quantidade enorme. E tinha gente lá de todas as formas. Tinha aqueles que eram cheios do Espírito de Deus, mas também tinha aqueles que eram cheios dos Exus. E aqueles 7 homens tinham que ser homem de sabedoria, homem cheio do Espírito Santo. É o retrato desse homem chamado Estevão. E sabe, queridos, e ele então, olha só o que diz o versículo 3: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, a sabedoria ela vem junto com a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é toda a sabedoria que está à nossa disposição. E a igreja de hoje, amados, eu e você precisamos de muita sabedoria, cuidar com aquilo que a gente fala. A nossa fala, nós podemos levantar uma família, levantar uma pessoa, ou nós podemos sufocar aquela pessoa naquilo que ela está vivendo. É muito importante esse princípio de palavra. Então a sabedoria é ver a vida em que nós estamos vivendo na ótica de Deus. Nós falamos na introdução dessa palavra que o mundo está carente de pessoas sábias. O mundo está carente de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que abrem a boca e oram, declarando o fim de toda manifestação das trevas. Que Deus, queridos, eu tenho convicção que Deus ainda tem um tempo para nós como igreja, para ganharmos muitas pessoas antes do arrebatamento da igreja. Temos visto muito crentes, braço cruzado, eu estou orando, estou jejuando, estou me consagrando, porque Jesus vai voltar para buscar a igreja já. É verdade, isso não demora. Mas, queridos, não é hora da gente cruzar os braços. É hora da gente sair pelos becos, pelos valados. Lembra da parábola do Senhor Jesus? E estar trazendo para a casa do Pai aleijados, cegos, mancos, de toda espécie de pessoas, porque Ele quer que a sua casa se encha. Lucas fala sobre isso para nós. Sabe, queridos, depende de nós nos abastecermos dessa graça, dessa palavra branda, dessa palavra de amor, que vem de Deus aos nossos corações. Você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo testifica com o seu coração quem somos nós, e agir com sabedoria, agir com toda firmeza, mas também com muito amor, transmitindo graça, paz e segurança para todas as pessoas com quem nós vamos nos relacionar nesse tempo tão difícil que estamos passando. Queridos, eu nunca vi um tempo tão difícil para a igreja como esse, mas é um tempo em que as pessoas estão sedentas do poder de Deus, estão desejosas de experimentar a graça de Deus. E quando acham pessoas como você, que é cheio do Espírito Santo, como encontra pessoas que desejam de ver a manifestação da graça de Deus e que expõem aquilo que Deus tem no seu coração com muita segurança, com muita convicção, fala de boca cheia, sabe? Quem você é em Cristo Jesus, o que Ele te deu, queridos. Como o mundo precisa que nós expressemos assim. Chegar num canto onde o clima é caótico, onde há dor, onde há tristeza, onde há desespero, você chega lá com muito amor e carinho, expressar, estendendo as mãos, amando aquela pessoa, declarando o consolo, declarando o conforto, declarando a presença de Deus. Queridos, não tem ambiente que não se transforme com a presença de Deus naquele lugar, com a sabedoria de Deus naquele lugar, com a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Nós somos testemunhas oculares disso nesses dias. É o que o Senhor mais espera, porque o mundo está num caos. Você está vendo isso nos nossos dias? Como é que anda um caos? A nossa cidade está um caos. A Kelly está aí, trabalha no hospital. Meu Deus, eu oro tanto por ela e por os outros profissionais de saúde, porque eles estão lá na linha de frente, eles estão lá recebendo as pessoas morrendo, as pessoas que estão entubadas, famílias desesperadas, um desespero tremendo. E eu e você temos essa graça de Deus. Eu e você temos a sabedoria do Espírito Santo. Eu e você temos a presença dos céus em nós. Amados, como isso é tão importante para a vida de um cristão verdadeiro, genuíno, na presença de Deus. Estevão era um homem
cheio do poder de Deus. Queridos, o poder de Deus se manifesta em nós. O poder de Deus se enche os nossos corações quando nós tomamos tempo diário com a palavra, quando nós tomamos tempo diário com o Espírito Santo, como nós tomamos tempo no nosso TSD. Os nossos corações transbordam diante de Deus. E aonde você vai, você é uma fonte de água, de vida. Você é uma fonte do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Você chega para a pessoa e leva aquilo, e a pessoa abraça aquilo. Que gostoso, que delícia, queridos. Como isso faz parte da vida de alguém que tem essa plenitude do qual nós estamos falando, da presença de Deus, de alguém cheio desse poder. Olha o versículo 8, diz assim: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Aleluia! O Senhor olha para nós, queridos, nos equipando, nos equipou e nos dando essa graça todos os dias. E sejamos boca do Senhor aonde chegar. Porque nós nunca vivemos, a nossa geração nunca experimentou o que nós estamos experimentando. E é tempo da gente manifestar nessa dimensão, sabe? Puxa vida, você está sendo um coitadinho. Eu não sei o que o Espírito Santo vai te dar na hora, mas você vai dar. Ele vai te dar sabedoria, graça, de você expressar aquilo que precisa ser expressado, não é? O Espírito Santo deu para Estevão poder para realizar grandes sinais, prodígios, ao ponto das pessoas que estão vendo o acontecimento de Deus se irarem contra ele, ir lá e levar ele, entregar ele para as autoridades. Olha, tem um camarada ali, o Estevão, está fazendo, realizando no meio do povo, está atraindo a atenção do povo pela sua fala. Olha só que coisa interessante, queridos. E em quantas concentrações nós temos estado? Quantas? De funeral, visitando famílias com dor, sabendo das pessoas. Você pode, através do seu celular, mensagens, ser boca de Deus, expressar um tempo na presença do Senhor com essas pessoas. Então, querido, ele realizava grandes sinais entre o povo, de tal maneira que seus oponentes não tinham como contestar os seus argumentos, aquilo que esse homem colocava, aquilo que esse homem trazia, não tinha como eles argumentarem, porque era a presença maciça de Deus naquele lugar. Ele não fazia a sua obra para apenas, ou para se expressar, para ser conhecido, mas ele fazia aquilo que o Espírito Santo de Deus colocava no seu coração. Que coisa tremenda. Como nós expressamos desses valores? Ele não tinha apenas discurso, ele tinha obras, ele tinha os sinais de Deus, expressava na vida dele. Então acompanhava ele, os sinais de Deus, né? Os mesmos sinais que foram com Estevão estão à minha disposição, à sua disposição hoje. O Senhor tem aguardado isso, queridos, através de cada um de nós. Mas a gente prefere ficar com medo. Não vou fazer isso não, porque se não der certo, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a nossa situação? Eu não estou querendo falar sobre isso, porque o meu tempo está muito curto, mas eu tive uma experiência tão gostosa essa semana. O Val estava junto, em algum momento ele viu isso. E tem coisas que é difícil até da gente falar. Mas a gente foi essa semana, eu falo que não foi nem pescaria, eu fui mais para descansar um pouco, né, a cabeça, uns dias de lazer, dava a oportunidade, a gente ia também para o rio, mas estava muito ruim, não tinha peixe algum. Mas Deus levou um rapaz lá de Assis para estar com a gente. Já tivemos de outras oportunidades junto, e ele veio falar assim para mim: pastor, eu preciso de uns aconselhamentos. O senhor tem um tempinho para mim? Eu falei: querido, quanto você precisar. Por 3 dias nós sentamos, ficamos horas conversando. E a gente foi direcionando a vida dele pela palavra, direcionando pela palavra. E na quarta-feira à noite nós fizemos uma festa de aniversário lá na nossa equipe. Tinha um irmão aniversariando lá de Presidente Prudente, e nós celebramos o aniversário dele na quarta-feira, naquele dia. Foi um momento muito gostoso, muito precioso com o Espírito Santo, com Deus ali. E esse rapaz também tinha feito aniversário dia 14 do mês passado. Aí chamamos ele também oramos com ele. Fizemos uma roda ali de todos da equipe, pusemos os 2 no meio. Mas enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me mostrava que é para orar com ele, com essa pessoa. Algumas coisas eu já sabia que era para ser feito, então eu fiz aquilo que era para ser feito. Mas quando eu pus a mão no coração dele,
o Espírito Santo me abriu coisas tremendas na vida desse homem. Mas que eu fiquei preocupado em falar com ele ali, porque estava no meio de pessoas que não sabiam da história. E eu queria poupar a vida dele, e poupei mesmo naquele momento. Mas fui dormir naquele dia e falou: Senhor, chateado comigo, era para me falar, Senhor. Ele só me falava: calma. Passou quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, Val, e os irmãos vieram embora cedo, e eu fiquei por lá. E ontem de manhã, quando nós estávamos carregando para vir embora, eu entrei no rio para tirar uma bomba do menino que foi com a gente aqui, que ficou lá para mandar água para o nosso acampamento. Eu estou lá tirando a bomba, ele falou: pastor, poxa, eu quero te ajudar, pastor. Posso te ajudar? Eu sinto um desejo, estava lá vendo o senhor de longe, senti um desejo de vir aqui te ajudar. Falei: pode vir, querido, vamos. Vem sim. Quando ele veio, sabe, o coração ardeu, e o Espírito Santo falava assim: chegou a hora, meu filho. E aí eu falei: meu querido, eu tenho algo para te dizer. Se você vai fazer isso na tua vida ou não, isso é problema teu. Deus mandou falar, minha obrigação é falar, e a tua é de honrar ou não. E eu dizia para ele aquilo que o Espírito Santo me dava. E ele chorando muito ali, ele falou: pastor, eu vou me posicionar. Uma história que eu não gostaria de abrir aqui para a igreja, porque amanhã depois vocês vão conhecer ele, eu espero que ele venha contar um dia aqui em casa. Porque ele falou: pastor, qualquer hora eu apareço lá em Macatuba para testemunhar desses valores que vão ser corrigidos na minha vida. Eu falei: glória a Deus por isso. Aí ele vem aqui, você vai ouvir. Eu não quero contar essa parte, porque eu não tenho a liberdade de expor a vida desse irmão. Mas pense em algo precioso, algo que já está enrolado na vida dele desde o seu nascimento, envolvido com: pastor, mas o meu avô, ele era de mesa branca. Mesa branca é bom, não é, pastor? Eu falei: sim, como é bom. Né? E fomos orientando ele na maneira que o Espírito Santo foi nos dando. Então, queridos, é muito importante esta situação de estarmos vivendo intensamente, expressar o poder de Deus em qualquer lugar. Antigamente, se eu ouvisse um testemunho como esse, eu iria, sabe, até bloquear isso, não ia entrar na vida do rapaz. Mas como ele abriu, eu falei: não, agora, Espírito Santo, eu não posso ficar calado. E abri aquilo que a palavra de Deus dizia para ele. E foi maravilhoso o que Deus fez. Né? Então, um homem cheio do poder de Deus, é isso que o Senhor aguarda de mim, de você, você irmã, que você seja uma mulher cheia do poder de Deus, em nome de Jesus. Último ponto, muito importante, que eu já estou aqui com 20 minutos acima do meu horário. Estevão era um homem cheio de perdão. Querido, está aqui um ponto muito crucial para nossas vidas. Nós só queremos que as pessoas venham e peçam perdão para nós. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de liberar o perdão. Esse é um ponto muito forte. E eu me preocupo com isso, porque a situação desse homem, sendo ele cheio do Espírito Santo, ele não negou o perdão aos seus oponentes. Olha o que diz o versículo 60 do capítulo 7. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, morreu mesmo. Ele foi apedrejado, para você que não conhece. Leia Atos 7 e 8 na sua casa. Você vai ver a história, a conclusão dessa palavra, porque nós não vamos adiantar mais do que isso. Uma outra oportunidade, quem sabe o Espírito Santo nos dá uma outra palavra nesse texto. Mas, queridos, ele entregou nas mãos dele a sua vida. E as pessoas ali apedrejando ele. Se você tomasse uma pedrada na cabeça agora, qual seria a sua atitude? Sai correndo daqui. Mas ele ali sendo apedrejado, ajoelhado, sendo apedrejado, ele olha para os seus oponentes e diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Dito essas palavras, ele morreu. E ele morrendo, diz o texto seguinte, assim: e Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou aos céus, viu o trono de Deus, o Pai sentado no trono, e Jesus Cristo ao lado, em pé, para recebê-lo. Porque o primeiro mártir do cristianismo estava entrando nos céus. Olha que grandeza da vida de um homem que serviu ao Senhor, cheio do Espírito Santo, sabedoria, de graça e fé, até o fim da sua vida. Queridos, nós temos muita dificuldade com perdão. Nós temos muita dificuldade em abrir o coração e perdoar as pessoas. Mas essa é a marca do cristianismo, porque se não fosse o perdão de Deus, se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui hoje testificando desses valores. E eu e você, nós somos assim. Então, mesmo vivendo uma vida de plenitude, Estevão atraiu as autoridades, né?
atraiu os opositores por parte dos religiosos, por parte dos sacerdotes, por parte dos escribas, dos fariseus, que eram pessoas que ditavam a lei de Israel. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, aquilo que ele falou já estava acontecendo, mas a sinagoga ainda vivia esse conluio religioso, direcionando ainda o povo. E Estevão ali como primeiro mártir, ele veio para dizer, não é por isso que o Senhor morreu, não foi por esse motivo que ele entregou a sua vida, mas ele morreu para que nós pudéssemos ser livres de toda essa carga da lei. E ali, queridos, ele estava sendo apedrejado. E ali, ele perdoou os seus opositores. Quantos de nós ficamos, às vezes, amarrados, fechados com uma pessoa, porque nós não conseguimos perdoar? Se você sabe, se fosse você no meu lugar, o que ele falou de mim, o que ele fez por mim. Isso é porque não é você. Se fosse você também não perdoaria. Sabe, queridos, nós somos chamados para sermos perdoadores. A oração do Pai Nosso nos diz isso. Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nós não podemos orar essa oração. Porque se nós orarmos assim, nós temos que perdoar todas as pessoas. Porque todos os dias nós somos afrontados, todos os dias nós somos zombados, todos os dias nós somos criticados. E nós somos chamados para sermos perdoadores. Olha o que diz Colossenses 3, 12 a 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Este foi o coração de Estevão. Perdoador. Porque ele sabia que aquilo que o Senhor Jesus passou naquela cruz foi para ele e foi para nós um abrir de todas as portas para que nesse dia nós pudéssemos chegar diante dele. Um homem, uma mulher que viva na plenitude do Espírito Santo por nossos dias. Queridos, eu falo para você com esse coração, mas com muita preocupação também, porque eu sei que o inferno, quando percebe que nós nos levantamos com esse inteirinho diante de Deus, com esse desejo diante de Deus, ele vai fazer de tudo e mais um pouco para que você não consiga viver essa plenitude. Porque 90%, para não falar 100%, depende de nós buscarmos, de nós desejarmos, de nós sermos pertinentes na presença de Deus, de sermos persistentes na presença de Deus e desejar de todo o coração receber dessa plenitude. Queridos do coração de Deus, amados da minha alma, os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente, você sabe o que precisa? Necessita com urgência nos nossos dias, porque um caos está colocado sobre o mundo e o mundo precisa da igreja. Satanás tem feito de tudo e mais um pouco para nós não nos reunirmos como nós estamos aqui. Esses dias atrás nós vimos colocações dizendo assim: Deus não está em todo lugar, por que precisa ter culto? Precisa ter culto para um momento como esse, nós exaltarmos a palavra de Deus, nós exaltarmos a nossa posição em Cristo Jesus, queridos. É disso que o Senhor precisa, porque eu tenho certeza que por esta palavra, o teu coração não vai ser o mesmo do que você entrou aqui hoje. Você vai buscar essa plenitude, você vai desejar essa plenitude, você vai andar nessa plenitude, porque aí os nossos corações vão exaltar o nosso Deus de uma forma tão vibrante, que Ele vai ser honrado e glorificado através das nossas vidas. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Senhor, que exemplo que o Senhor deixou para nós. Primeiro do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E agora, Deus, nós vemos aqui esse primeiro mártir do cristianismo,
Esse homem, ó Deus, que foi fiel ao Senhor, que foi fiel ao Senhor Jesus, que viveu intensamente os ensinamentos, independente da lei, ele viveu na presença de Deus. Senhor, as leis dos nossos dias, ó Pai, têm tentado tirar a nossa liberdade de culto, tem tentado, ó Deus, nos afastar uns dos outros, porque Ele sabe que na comunhão, a comunhão gera vida, gera bênção. Está escrito, ó Deus, na Tua palavra lá, Isaías dizendo, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, perdão, nos Salmos. Ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque na união o Senhor gera a bênção, porque a bênção do Senhor é manifesta onde há comunhão, e nós estamos em comunhão na manhã desse dia. Ó Deus, eu oro por cada um destes que estão aqui, para que sejam plenos do Teu Espírito, plenos de uma forma, ó Deus, de serem cheios do Teu poder, cheios das Tuas virtudes, cheios de fé, porque a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Ainda que Satanás tenha feito tantas coisas nesses dias para neutralizar a Tua palavra, mas nessa manhã, ó Deus, nós estamos exaltando a Tua palavra. Na manhã desse dia, Deus, nós estamos colocando a Tua palavra lá no mais alto do monte, nas nossas cabeças, porque, ó Deus, através dela, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, como está sendo na manhã desse dia. Em nome de Jesus, eu tomo dessa luz, eu tomo dessa lâmpada, ó Deus, para os meus pés, para os meus caminhos, e quero andar nessa dimensão de plenitude do Teu Espírito. Eu não sei o que o Senhor tem por trazer ainda na minha vida, eu não sei, ó Deus, o que o Senhor quer ainda fazer, ó Deus, em mim, através de mim, mas eu estou aqui, estamos aqui na manhã desse dia. Tomamos, ó Deus, essa palavra sobre nós, ó Deus, e queremos, ó Deus, que como Estevão, um homem cheio de sabedoria e fé e poder, ó Deus, a Tua palavra afirma que ele estava sendo julgado, ele estava sendo condenado, ó Deus, e o rosto dele resplandecia com o rosto de um anjo, perante o Sinédrio, que estava ali falando mal dele, que estava, Deus, colocando ele de uma forma pejorativa diante do Senhor, e diante daquelas autoridades constituídas. Mas, ó Deus, em nenhum momento aquelas falas, aquelas críticas, desmotivou, tirou Estevão do foco da Tua palavra. Senhor, nada vai tirar-nos do foco dessa palavra, nada vai tirar-nos, ó Deus, da plenitude da Tua presença, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, e nessa dimensão de caminhada nós nos aproximamos de Ti, pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por esses valores que o Senhor traz aos nossos corações. Ó Deus, nos ajude, nos fortaleça, e que nada venha nos desmotivar, porque nós temos o Senhor sobre as nossas vidas, temos o Espírito Santo que habita em nós, o Senhor Jesus que está à Tua direita como nosso advogado, intercedendo, intervindo por nós todos os dias. E nessa dimensão de Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos viver até o último instante nosso sobre a face da terra, testemunhando, testificando. Não importa qual vai ser o meu fim, não importa qual vai ser o nosso fim, mas nós declaramos que somos do Senhor. E a Tua plenitude, a plenitude do Teu poder, do Teu Espírito é real, está à nossa disposição, das quais pela fé eu já tomo posse na manhã deste dia, no poder que há no nome de Jesus. Queridos, eu te abençoo com esta palavra, te abençoo nessa dimensão em direção do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja pleno, seja pleno, seja pleno, seja pleno em todos os momentos de viver, na autoridade, no poder, que é no nome do Senhor Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vá em paz com esta palavra, que esteja no teu coração, permeando na sua vida, em cada momento vivido, em nome de Jesus. Vão em paz, em Cristo Jesus.